Sejam bem-vindos pelo último Blue Switch ao Gano do CG Brasil e hoje nós vamos começar com um vídeo um tanto diferente porque esse vídeo aqui é para você que está interessado para jogar o regional, o primeiro regional de Gundam aqui no Brasil. Já abriu as inscrições? Então se você ainda não fez isso, corre lá, já garante o seu porque você não sabe se quando pode acabar. Alguns falam que vai ser até 15 dias antes do evento, outros falam que vai acabar hoje, outros falam que vai acabar daqui semana que vem. Então se você está minimamente interessado em jogar o regional, já faz sua inscrição, já garante. Por enquanto, pelo menos quando eu fiz a minha inscrição, estava R$ 256, não está tão caro para participar. Caso você não seja de São Paulo, vai ter que imaginar também o transporte, moradia, mas eu acho que vale a pena ter essa primeira experiência. Obviamente, isso é apenas uma lista beta, chama assim que beta que veio do Japão, não sabendo necessariamente qual é o grande meta, porque os regionais da Europa, América Latina, Ásia ainda não aconteceram, então a gente não sabe saber exatamente como que as listas elas se percorrem durante um campeonato gigantesco. Então pessoal, antes da gente começar com as listas propriamente ditas, queria dizer para vocês que são diversas. Eu tenho várias listas aqui, onde eu quero trazer para vocês diversos tipos de gameplays diferentes, diversas coisas diferentes, mas para abordar todas as listas que são propensas a terem uma boa classificação seriam gigantescas. Então, de uma forma geral, lá no Japão foi classificado em S, A, B e C, onde cada uma das combinações de cores são categorizadas dentro desse, do A, B, C e, obviamente, o S. Então, de uma forma geral, para não ficar um vídeo gigantesco, 3, 4 horas de vídeo explicando todos os decks, todas as cores, todas as combinações, eu vou deixar para vocês aqui no drivezinho todas as listas que eu achei, diversas combinações, a imagenzinha para vocês poderem fazer tanto no tabletop quanto no printzinho. Vou deixar no drive para vocês terem acesso a essas listas, mas eu vou trazer mais ou menos de uma forma de que uma lista que representa um pouco aquela cor. Porque de uma forma geral, as cores elas têm a sua mecânica de jogo, porém algumas listas brincam com essa mecânica fazendo de forma diferente. Um blocker de uma forma, um blocker de outra forma, outra causa dano de uma forma, outra deploy de outra forma. Mas de uma forma geral, todos eles brincam dentro desses seus arquétipos de cores, beleza? Então, fica aí combinado que caso vocês queiram algum deck específico, não, eu quero que tenha uma gameplay de X ou Y, deixa o linkzinho do deck que com certeza eu jogo, faço uma gameplay e mostro para vocês qual foi a minha opinião final sobre esse deck, beleza? Então, bora lá, primeiro com os decks de ranking A. Então pessoal, começando com o verde e vermelho, dentro dos campeonatos que aconteceram dentro do Japão, eles consideram que o vermelho e o verde correspondem a um tier de ranking A, onde é interessante já entender mais ou menos. Essa proposta, basicamente, esse deck que eu estou dando para vocês, é o que eu estou chamando carinhosamente de o agressivo de vilões, ou o vermelho-verde vilões, que basicamente tem como objetivo trazer muito dano, tendo como principal elemento essa aqui, essa primeira carta, que é o Sinanjo. O Sinanjo, quando pareado, ele tem High Minerva, ou seja, ele bate imbloqueável. E durante o seu turno, se você destruir um shield durante a sua batalha, você escolhe uma unidade e 2 de dano. Ou seja, você tem como grande objetivo acabar com a vida do seu oponente, batendo nos shields e aproveitando o fato de que muitas vezes a gente fica imaginando, eu bato na vida, eu bato no robô, eu limpo o campo, como que eu faço? Com o Sinanjo, ele tem como principal elemento de você poder bater na vida sem medo, porque você vai estar pingando dano muito forte lá no seu oponente. E é interessante porque é do Império, ou seja, em qualquer piloto, não precisa ser necessariamente o full frontal. Mas se por acaso você colocar o full frontal, é interessante porque no momento que você coloca ele, faz o pareamento, além de ser um 2-2, deixando ele com bastante força, no momento que você faz isso, faz o pareamento, você coloca um Neo Zeon de nível 4 ou menor da sua mão em campo. Então você, além de deixar o seu bicho batendo imbloqueável, no momento que você coloca o full frontal, você coloca os bichinhos, que tem aí diversos bichinhos diferentes. Como, por exemplo, a gente tem o Charge Gog, que durante a sua manutenção você pode descartar um Zeon, Neo Zeon, e se o piloto não for pareado, você escolhe o outro e consegue fazer mais os bichinhos, ou você pode colocar até mesmo um pequenininho, caso você precise dar um tapa a mais,
ou se por acaso você quiser fazer um search, que é o Char Arcos 2, quando ele é destruído, você pega o top 3, você olha um Xeon ou um Neo Xeon unidade e coloca na sua mão, ele não necessariamente fala qual que é o nível, então você faz um buscador para qualquer nível que você achar interessante. E tem outros bichos grandões, como por exemplo o Crashtraia, que quando você está pareado um piloto New Cyber ou New Type piloto, você escolhe até 2 unidades inimigas e causa 1 de dano. Então você consegue fazer esse espalhamento de dano com muito mais força, tanto com esse bichão quanto com o Sinanjo, onde você pode bater na vida sem nenhum tipo de problema e ainda causa dano, além dos outros suportes que tem. Quando pareado destruído, você pode colocar ou deploy um restado Charge 2 de 3/2 token, ou seja, você faz os tokenzinhos, tanto pareado quanto quando for a questão de destruído. Temos um 2/4, vanilazinha, mas que te ajuda tanto baixando com uma habilidade ou baixando com uma outra habilidade. E nós temos o Rikidon, que além de ser baixado com habilidade, também tem Breach 2 para te ajudar a ter certeza que o dano vai ser causado na vida do seu oponente. Temos aqui um custo 1 muito forte, porque você já coloca, se você for o segundo a começar, você já coloca ele turno 1 e já está batendo 3 de dano, fazendo com que a vida do seu oponente, aquele escudo inicial, já consiga ser tirado. O Full Frontal, como a gente já falou, que quando ele é pareado, coloca um de nível 4, tem diversos pequenininhos de nível 4 que te ajudam a fazer essa busca e aumento desse dano. Temos o Char Sinable, que ele é maravilhoso, porque você quando coloca ele em uma unidade, ele está atacando, aquela unidade ganha mais 1 de ataque e ganha imbloqueável, fazendo com que tenha certeza que aquilo vai causar o dano que você quer. Temos a Marida, que ela é também bastante forte, ela é um Neo Xeon Cyber New Type, que durante o link, quando atacar, você escolhe uma unidade de nível equivalente àquela unidade, causa 1 de dano, ou seja, você coloca aí os seus bichões, quando ela estiver atacando, ela vai estar causando dano também espalhado, porque vai estar um nível 7, tirando o mais cabuloso que a gente tem até então, que é um nível 8, todos basicamente você vai estar batendo se você estiver acoplando ela num nível 7. O Close Combat básico, que causa 2 de dano indiscriminadamente. Temos o Zanzibar, que no momento que você coloca deploy, pega a vida, alguma coisa, um shield, que isso é normal para todos, mas se for no seu turno, você coloca um Neo Xeon de nível 4 ou menos da sua mão, ou seja, vai colocando aí mais bichinhos para você deixar claro o seu aumento de board. E como a última base, nós temos esse, onde simplesmente é uma base de custo, né, o custo 1 de nível 2, porém 6 de vida. E é interessante porque, de uma forma geral, os danos médios das unidades, seja elas tripuladas ou não, numa média é dano 5. Então, normalmente dá um tapa de 5 e tira a sua base, fazendo com que seja 6, permite com que você tenha um pouco mais de sobrevida. Antes, quando eu vi essa carta pela primeira vez, eu falei assim, nossa, que meio torta, pô, 6 e não faz nada, ainda perco vida. Mas pelo fato de ser um 6, você obriga o seu oponente a deixar um tapa mais forte nesse, ao invés de ser na sua unidade. Ou se for menos, for uma quantidade menor, precisa de 2 tapas, de um grande, um médio ou os 3 pequenos, faz com que tenha um pouco de sobrevida mais, algo que eu senti nas minhas gameplays que estou fazendo aqui na loja onde eu participo. Então é interessante, é um deck forte, eu achei bem legal a proposta para a galera que quer usar como muita base os STs e um pouquinho apenas de algumas cartas não tão caras, obviamente os Ases que a gente tem no deck, tanto o Sinanjo, mas ele vem no starter, então você consegue, no caso, comprar 2 starters e consegue essa carta. Ou no caso aqui, a gente pega o Calistria, que ele também é uma carta forte, mas no caso seria uma carta de box. Então, de uma forma geral, você consegue montar esse deck com meio que mais os starters. Obviamente, as box são interessantes, porém, o que você precisa da box, tirando uma carta ou outra, você consegue facilmente, ou até mesmo não sendo tão caro. Então, pessoal, agora a gente vai para o nosso segundo deck. Agora ele é verde e branco, também classificado dentro do Tier A, onde eu gosto de chamar ele carinhosamente de Wing Ramp. E basicamente a gente tem como uma grande proposta rampar o máximo possível. O termo ramp fazer com que os seus resources sejam colocados mais rapidamente na mesa, para que você consiga ter os seus bichões o mais rápido possível e assim conseguir fazer a destruição
em massa, onde a gente tem aqui o AIS do deck, que é o Wing Gundam Zero. Além de bater imbloqueável, quando ele entra, 3 de dano em todas as unidades de 5 ou menos de nível. Então você percebe que é um Gundam extremamente forte, extremamente pesado, onde você tem como principal objetivo ter o mais rápido possível ele para conseguir causar os 3 de dano. E o interessante é você ter os seus bichões o mais rápido possível para que você não tome dano desse próprio indivíduo aqui. O outro AIS que você pode ser considerado aqui é o Wing Gundam, onde tem Breach 5, que basicamente é quase que um dano garantido. Ah, mas Rafa, tem um caso umas bases de custo 6. Sim, as bases de 6 realmente elas vão segurar esse Breach 5. Porém, como grande parte das suas estratégias elas usam bases de 5, então ter aí um tapa garantido tirando aquela base por um deploy mal colocado. Ah, bati na vida, saiu uma base, puxa, e agora vou ter que bater no bichão. E aqui você consegue ter a sua certeza de que você vai limpar o board. Essa estratégia é interessante porque, da mesma forma que no outro deck você tem como objetivo bater na vida e causar o dano nas unidades, aqui você foca em bater as unidades porque você sabe que a vida vai estar um pouco exposta. Tanto que aqui brincar com Breach 5 é algo que faz super a pena. Então, falando um tanto sobre ramp, nós temos aqui um dos nossos primeiros que vai fazer esse ramp aqui para nós, que é o Gundam Deathsight, que quando ele é pareado com o piloto Operation Meteor, você pode pegar um seu resource e colocar ele em campo virado, além de dar First Strike. Como a gente já viu lá no vídeo sobre Keywords, vou deixar o cardzinho aqui para você ir lá, caso você não tenha visto ainda. Essa habilidade permite com que você bata primeiro. Então, se você dá um tapa na unidade, a unidade inimiga ela foi destruída antes, aí você não toma o dano. Então, vamos considerar que a gente está colocando, por exemplo, aí o Dual Maxwell, que ele é um dos pilotos dele. Ele já está batendo aí com 6, com 7. Então, bateu 6, destruiu, não vai tomar o dano, então, de volta. Se for o Hero, por exemplo, que ele é também um Operation Meteor, então você pode colocar ele também para funcionar a habilidade normalmente. Então, você coloca aí o piloto, coloca aí, bate, causa o dano e faz com que alguma coisa aconteça. Então, ajuda até aquela rampada. Nossa, Rafa, mas, poxa vida, ele é nível 6, então eu vou dar uma rampada no turno 6? Não necessariamente, porque a gente tem outras habilidades que permitam que você utilize do seu ramp de uma coisa um pouco mais rápida. Como, por exemplo, a gente tem aqui o Wing Gundam Bird Mode, que quando ele entra, você coloca aí um X Resource a mais. Se por acaso você for o segundo, você coloca aí seu segundo Resource a mais. E você também pode colocar mais da sua rampada com aqui a nossa First Contact. Se ela vir do Burst, você cria um X e vou usar do main, você puxa um restado. Então é interessante porque o objetivo aqui é você chegar no seu turno 8 o mais rápido possível. Porque se por acaso você utiliza ele, o Gundam, utilizando a ideia, pegando mais um resource, colocando ela, trazendo mais um e tendo os seus bichinhos que você vai batendo no turno, faz com que você consiga achar o que você precisa mais rápido. E quando eu falo em achar, é porque nós temos o nosso buscador, o The Path of Victory or Defeat, que quando você usa, você olha as suas 5 do topo e pega ou um piloto ou uma unidade que seja Operation Meteor ou G-Team. Então, você fala, estou precisando da combinação certa de piloto, unidade, e meio que é um pouco complicado eu conseguir. Você gasta um, faz com que você olhe 5 e fala, eu estou atrás do piloto, eu estou atrás da unidade para fazer alguma coisa. Ah, mas e compra? Beleza, você quer compra? Então dá-lhe compra aí para vocês. Compra 2, descarta uma, onde você vai buscando aquilo que você quer, descartando aquilo que você não quer. E como você quer deixar a certeza que os seus bichões vão estar no campo batendo e sempre batendo, a gente tem aqui o que vem no ST1, o Unforeseen Incident, onde você durante a sua main, caso você já saiba a quem você quer bater, ou durante a action, caso queira pegar desprevenido, você diminui em 3 de ataque durante aquele turno, aquela batalha. Então você tá fazendo assim, quero bater naquele lá para ter certeza, faz aquele outro, pá. Então é interessante pelo fato de que
Com a combinação, por exemplo, do Unforeseen Accident juntamente com o Gundam Death Sight no turno onde tem o First Strike, você nem precisa considerar. Mas, Rafa, e aí o que eu faço? Não tem problema, você pode muito bem, não dando o First Strike, você coloca o Ancient, fazendo com que o seu dano ainda se mantenha. E é interessante porque você pode até colocar junto com esse, mas é um Repair 1, perfeito. Como você já diminuiu em 3 a força daquele ataque, você pode ter tomado 1 de dano, que no final da conta vai ser recuperado. Então é interessante porque essa estratégia brinca muito com esse quesito de bater e ter a certeza que você vai se manter vivo. Então é legal porque mesmo que a gente tenha de uma contrapartida o outro limpando o seu board, batendo na vida, e esse você vai limpar a vida batendo no board, você tem essas duas estratégias um tanto interessantes. Mas Rafa, caramba, são muitas cartas. Sim, só tem bastante cartas assim, vamos chamar assim, que um pouco mais carinhas. A gente precisa de 3 cópias do Wing Zero, a gente precisa de 4 cópias aqui do Wing, a gente precisa de mais 2 cópias do Death Sight. Então, sim, realmente são cartas é um deck um pouco mais caro, porém você percebe que ele tem uma proposta onde, devido ao fato de você rampar, se por acaso você tiver outros bichões que você acha que vale interessante, ou branco, ou verde, você pode colocar, porque você pode tanto rampar com a habilidade do Death Sight, com a habilidade do Wing Bird, com a habilidade do comando aqui do First Contact. Então é interessante pelo fato de que essa base é uma base interessante para você usar outros decks, caso você ache interessante usar a combinação do verde com algum outro bichão, ou até mesmo outros bichões verdes. Então, pessoal, agora a gente vai para a estratégia do branco e do vermelho. Para os japoneses, eles consideram que essa lista ela é mais um ranking B. O ranking B, apesar de que, na minha opinião, também é ranking que vale pontuação, então acho interessante para você, se você acha que você gosta desse tipo de estratégia, vale a pena investir para o regional que vai acontecer agora nesse ano. Eu gosto de chamar esse deck carinhosamente de eu seguro e você bate. Porque de uma forma geral a gente tem tanto os blockerzãos quanto os bichão que bate dolorido. Então vamos começar aí com o deck, começando com um dos ases, que é o Freedom Gundam, onde ele é um blocker que durante o pareamento, uma vez por turno, você pode então escolher uma unidade e diminuir em 2. Ou seja, você está batendo aí no seu oponente e você diminui em 2. O Kiriyamato, que a galera também já conhece, ele também diminui 2, então se você bater com aquele bichão, você está diminuindo em 4 o dano, no caso diminuindo 4 o dano que você receberia. Então pelo fato de ter aqui esse blockerzão, você consegue segurar e caso você queira bater com ele, você bate diminuindo em 4 a força do oponente. E também a gente tem aqui o Justice Gundam, que também ele não é um blocker necessariamente, mas ele faz blockers. Então quando ele entra, ele faz um blocker 2/2, que durante o pareamento que do Atrunzala, você escolhe, no caso também estiver batendo, você pega uma unidade sua que seja um token, que pode ser aquela que você fez, e bater junto. Ou seja, se você conseguir criar tokens, ele já vai batendo junto. E é interessante porque o Atrunzala, quando ele estiver linkado, você consegue bater numa unidade de custo de nível 5 ou menor se tiver em pé. Então você consegue fazer com que aqueles bichões do oponente, que ainda não são os grandes bichões, você baixou, não bateu, meu querido, pá aí em você. Então é interessante porque o Atrunzala, ele é um daqueles que você pode tanto segurar quanto bater. Por isso eu achei interessante essa estratégia de uma forma geral. A gente tem aqui o Gundam Aerial Reboot, que when perde, você escolhe um comando de nível 5 ou menos da sua trash e volta para sua mão. E é interessante porque a Suleta é uma pilota que, quando você bate com ela, ela levanta um resource. Então é interessante porque, colocando aqui a Suleta naquele robô específico, por onde você estiver batendo, você recupera um recurso seu para usar algum comando, alguma outra coisa, além do que você pode recuperar um comando. Qual comando você acha que pode ser interessante? A gente tem aqui o comando que causa 2 de dano, caso você ache interessante ser um pouco mais agressivo. Se você estiver precisando de draw, você pode recuperar ela onde você compra 2 e descarta 1. Se você achar que está sofrendo muito, você pode pegar esse. Ou no caso
estão me limpando muito, não consigo manter os meus bichos em campo. Então você pode até manter aqui, pegando esse, se você não tiver nenhum Earth Alliance em campo, você pode fazer um blocker. Então é interessante porque aqui quando você bate com aquele robozão, para você conseguir recuperando os comandos que você achar interessante. E como você tem bastante blocker, caso, então, tô batendo aqui no seu robô de volta, blocker, quero manter ele vivo, blocker, manter ele vivo, blocker, quero manter ele vivo. Mas, Rafa, se eu só ficar só no blocker, quando que eu vou agressivar e ganhar o jogo? Além de você conseguir bater com os outros robozões, tanto que você, quando você bate com esse aqui, você consegue fazer com que os outros batam junto com você, mas a gente tem um nosso já conhecido Sinanjo, que quando estiver pareado, que você pode ver aqui, não tem o full frontal, mas ele consegue fazer outras habilidades, então ele é basicamente o quê? Aquele seu bicho que vai bater imbloqueável e vai causar dano. Então é interessante porque você consegue fazer, mesmo que com outros pilotos, fazer isso funcionar. E é interessante porque a gente tem aqui os blockers, como o blocker 1, 2, 4, o blockerzinho básico, nós temos um blocker 3, 2, a gente tem aquele nosso blockerzão gigante 4, 6, a gente tem aqui o fazedor de blockers aqui também, e claro, já que tem o outro, por que não colocar o nosso full frontal? Porque, mas Rafa, vale a pena colocar? Com certeza vale a pena colocar, porque querendo ou não, é um 2-2. Mesmo que a gente não utilize a habilidade dele, é interessante manter, porque faz com que ele seja uma coisa mais agressivona. Então, se você percebe que essa estratégia faz com que você consiga bater com bastante força e, mesmo assim, segurar um pouco a batalha. Porque a gente também tem aqui, no caso aqui, o Gundam Perfect, que qualquer Academy encaixa nele. Então, perfeito, já ajuda bastante, porque já temos aí uma suletinha para conseguir fazer o que você quer. Por quê? Esse aqui, a suleta, durante o pareamento aqui, durante o Duel Link, na verdade, no momento do ataque, reduz em 2 do outro. Então é interessante porque aqui a gente consegue, puxa, não tem um Kira Yamato para fazer, e manter o bicho vivo. Não tem problema, coloca a suletinha junto, porque ela é Academy, consegue manter o seu resource em pé e ainda mantém o seu bicho minimamente vivo. Então eu acho muito legal essa estratégia, porque mesmo que os japoneses consideram que ele é um ranking B, eu achei bem interessante, porque faz com que você consiga manter a sua ciclagem sempre viva, recuperando, mantendo, porque se você coloca durante a batalha esse amiguinho aqui, esse comando aqui, onde diminui em 3 a força do oponente, vai manter o seu bichão vivo. Mantendo o seu bichão vivo, permite com que coisas aconteçam. Mas Rafa, só tem só uma cópia, e esse aqui é o Rain Parry. Não tem problema, querendo ou não, é um recurso a mais que você vai conseguir recuperando. Então é interessante você ver que existe propostas, mas Rafa, eu acho que poderia dar uma mudada. Não tem problema. Se você acha que você não quer colocar aqui, diminuindo um, aumenta um desse. Ou no caso, eu quero diminuir um desse, ou já que você tem uma cópia desse, você pode ir alterando todos os decks aqui, são apenas ideias, para que caso você queira jogar no regional e não tem ideia por onde começar, vai demorar um pouquinho, mas por onde eu começo a criar os decks? Aqui já tem uma lista, algumas ideias para você já ir testando. Eu gostei um pouco dessa cor, um pouco dessa coisa. Não quero muito seguir a questão de listas, pelo menos você já tem uma ideia mais ou menos de como a galera está pensando. Então, obviamente, vou deixar aqui na descrição as listas dos decks que eu estou apresentando aqui para vocês, que já pega aqui onde você já pega, copia, cola, joga no seu simulador e já começa a testar, ou para você fazer as suas proxies, para você ir buscando as cartas futuramente, ou caso você ache interessante, puxa, achei legal aqui, mas qual que usam umas outras? Vou deixar no link também, para vocês pegarem as listas de uma forma geral, para também não ficar gigantescozão aqui, todas as listas nesse vídeo. Então, pessoal, agora a gente vai para a nossa próxima combinação, que é o vermelho e o azul, ainda mantendo os decks de Tier B. E aqui eu achei um tanto interessante, porque e o azul começa a fazer uma brincadeirinha combinando com esse vermelho. Eu gosto de chamar carinhosamente esse deck de manutenção. De uma forma geral, esse deck tem como principal objetivo pingar dano. E aquele pingar dano que é o pingar dano tanto com azul, tanto com vermelho. O azul não tem muito essa ideia de pingar dano, mas é interessante porque algumas coisinhas que fazem com que esse dano ele entre
De uma forma geral, a gente já tem alguns conhecidos nossos, como por exemplo o Sinanjo, onde ele vai causar o dano quando bater na vida do oponente. A gente tem aqui o Cristraia, que você causa o dano também quando pareado, você escolhe 2 unidades, causa 1 de dano nelas. E a gente vai ter outras coisinhas que também vão causar dano. Nós temos aqui o Ansha, que quando ele entra causa 1 de dano. A gente tem outros também que quando entra causa 1 de dano num inimigo que está virado. Você coloca aqui o piloto Amuro, que quando ele entra, você vira para pingar o dano aqui do nosso amigo. Você tem aqui o Close Combat, que causa 2 de dano. Você tem aqui a base, que causa 1 de dano. Você tem aqui esse comando que vai causar 1 de dano. Então é interessante porque aqui a proposta é fazer com que os bichos já fiquem mal das pernas, porque mesmo que você bata com bichinho 3, você baixa com bichinho 4, você baixa com bichinho 1, você consegue causar o dano suficiente para destruir aquele bichão. Então você já consegue garantir algumas coisas. Ah, mas como eu vou manter vivo? Você também tem aqui, onde o Gundam, juntamente com o Amuro, ele tem Repair 2, fazendo com que você consiga já tá o bicho baqueadinho, então você com um tapa simples consegue fazer de volta, recupera 2 de vida e quando é pareado aumenta mais 1 de ataque para ter certeza que vai ser destruído. Você tem aqui, por exemplo, a Marida, que quando ela estiver linkada, você escolhe uma unidade daquele nível igual ou menor e causa 1 de dano nele. Então é interessante porque você vai fazendo esse ciclo de atuações, fazendo com que a coisa aconteça com mais força, que fazendo com que você muitas vezes não precise nem bater naquele bicho. Bateu o bicho, você deu aqui uma defendida, causou dano ali que lá, não precisa mais se preocupar, bato só na vida. Então o interessante aqui é que você vai gerando um mau funcionamento nos pilotos, fazendo com que ele precise manter esse mau funcionamento, esses reparos obrigatórios, porque o cara fala, vou bater no bicho dele e pra, no caso, não tomar dano na minha vida. Ah, beleza, mas o bicho tem 1 de ataque, beleza, só que como você já causou vários daninhos, ele vai pensar, eu bato com o meu bichão naquele bichinho, fazendo com que tal coisa aconteça. Então é interessante porque esse aqui começa a pingar dano. Então se você não quiser fazer, por exemplo, um mono red, onde tudo pinga dano, desce pinga dano, desce pinga dano, desce pinga dano, você pode usar um pouco desse azul, porque o que é interessante? Como aqui ele, quando entra, causa 1 de dano, ele custa 1. Se por acaso você gastou, por exemplo, colocou esse, 3, colocou mais o Amuro, 1, 4, tá no turno 5, você já consegue, coloca 2 desse, já causa 2 de dano, já taba com o outro, já bate lá e mata um bichão. Então aqui, batendo com aqui, nós temos um 3, com um Amuro mais 2, 5, com uma 2 desse, você já bate num bicho de 7 de bunda. Então o cara foi lá, pegou aquele grandão lá, que causa dano em todo mundo, limpou toda a sua board, já tá no turno 8, ele já limpou a tua board. Você coloca o piloto, coloca ele, no caso, você coloca aqui o Gundam, você já coloca esse, no caso já vai estar virado, mas nem se preocupe, você pode até já virar outro para qualquer coisa, coloca mais 2 desse, pingou 2 de dano, completou com 5, como o cara tá batendo com 5, ele tem 5, você consegue então limpar um bichão. No caso, mas eu preciso de tantos para fazer isso, mas você consegue já ir limpando junto. Claro, esse deck, nessa estratégia, talvez realmente seja um ranking B. Então, se você fosse considerar um B, eu sugeriria talvez colocar outros bichões para fazer alguma coisa, ou realmente abraçar a ideia de pinga dano. E pinga dano e espalha. Por isso que eu acho interessante você considerar diversas estratégias, e se por acaso você gostar, vou deixar então aqui o link na descrição para você ir pegar outras listas ou pegar essa especificamente na descrição, dá um copia e cola e baixa lá no seu, ou para fazer a sua proxy para ir buscar as cartas, ou nos seus simuladores. Então pessoal, agora a gente vai falar sobre essa decklist aqui, ela já é considerada pelos japoneses de ranking C, então já fica aí um tanto de olho se você acha que vale a pena ou não. Mas como eu disse para vocês, é um pouco complicado porque essa é uma visão
dos japoneses, não teve uma visão mais global, em campeonatos muito grandes, regionais, mundiais, tudo mais. Então pode ser que futuramente essa lista seja algo um pouco mais interessante. Porém, por enquanto, ela é considerada aí um ranking C. Não necessariamente essa combinação de cores seja, porém, de uma forma geral, ela fica aí um tanto a desejar. Eu gosto de chamar essa lista carinhosamente de chutar a pessoa caída, porque o objetivo aqui é causar dano com o azul, pingar um pouquinho de dano com o azul e utilizar dos outros grandões ou algumas outras para poder bater com um pouco mais de força. Como você já conhece, quem já está aqui, o Wing Gundam, que você vai bater na unidade inimiga, causando o Bridge 5. No caso, você pode escolher uma unidade de nível 4 ou menos e targetar, ou seja, bater em pé também. E é interessante porque existem diversas outras pequenas coisinhas que vão fazer com que isso realmente funcione. O Bridge 5 vai ser realmente garantido. Como que a gente já viu que quando entra causa dano no bicho virado. Você pode também utilizar esse que quando entra causa o dano no bicho virado. E existe outros que é interessante porque você pode descartar esse para recuperar uma unidade sua, que pode ser uma unidade pequenininha, essa aqui que a gente já conhece, que quando ela vai bater aumenta 2, então é um ótimo comecinho para já ter aquela certeza que você vai causar um dano de vida lá no seu oponente. Você também usa esse aqui como um buscador, que quando ele é destruído, onde você vai forçar realmente ele ser destruído pelo fato de fazer um buscador. Ah, mas Rafa, ele tem aqui um Char Assembler, que é o quê? Quando ele entra, deixa o bicho bloqueável. Sim, por quê? Porque você vai colocar ele no bicho, vai bater na vida do oponente, porque no caso você quer que ele cause o dano, vai deixar virado para quando na volta, ao destruir, você faz a busca. Ou no caso, quero bater num bicho porque eu quero fazer com que trigue a habilidade dele. Eu deixo ele bloqueável, bato na unidade, destruo a unidade que eu queria, morro junto, faço a busca. Então no final das contas, acontecia o que eu quero. E você pode fazer outras combinações também, que esse aqui, ele também vai fazer fichinhas, deixando que o seu board fique sempre muito grande. Você pode, esse aqui é um vanilinha para ter um pouco mais de dano e aumentar a sua board, porque ele é um custo baixo. Esse aqui da mesma forma, porque ele é um custo baixo. Esse aqui da mesma forma, porque ele é um custo baixo. A gente coloca, então, o Hero para ter a certeza que o seu bichão vai causar o dano. Como eu falei, esse daqui faz com que esteja o bicho bloqueável. E aqui, caso aconteça o pior e você precise de mais bichinhos, tá lá, 2 resources sobrando. Coloca aí mais um 2-2, ou mais um 3-3, caso seja no desespero. No caso, antes de qualquer coisa, coloca esse, faz o 3-3 e vai abaixando todos os bichinhos, garantindo, porque esse aqui você só pode usar o 3-3 se tiver vazio, se tiver uma unidade, não tiver pelo menos uma unidade, ela faz um 2-2, se tiver 2 unidades ou mais, você faz uma unidade 1-1. Então, o objetivo aqui é colocar diversos bichinhos para você ir batendo um pouquinho. Bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Cada dano que puder, cada dano quando puder, cada dano quando puder. E, no final, Bridge 5, Bridge 5, Bridge 5, Bridge 5. Então, essa decklist aqui, ela é interessante. Eu achei bem legal. Dá para fazer futuramente também um azul-vermelho que pinga dano loucamente, ou um vermelho que pinga dano, ou um azul que só pinga dano, fazendo com que outras coisas aconteçam. Então achei bem interessante porque você pode brincar com diversas propostas diferentes, e isso que eu acho o mais legal. Porque mesmo que seja uma decklist meio que de ranking C, dentro das propostas, elas funcionam, elas são legais, elas são interessantes. E como eu falei, são apenas listas que estão com uma visão do japonês. E é isso das pesquisas que eu fiz. Pode ter outros sites que tragam outras combinações com outras ideias. Aqui o que eu estou trazendo basicamente são propostas de combinações de cores diferentes para que você consiga ter já uma visão do que ir, para onde ir e quais são os principais decks que a galera está normalmente jogando. Então, pessoal, agora a gente vai para a lista de ranking S. Eu tinha certeza que vocês iam ficar até o final do vídeo para ver que combinação então seria, mas se você está acompanhando aqui o vídeo, com certeza você já sabe qual era a combinação que a gente está aqui. Então, o branco e o azul para o japonês é a combinação mais forte. Eu trouxe uma dos decks que é interessante você já ter uma base. Eu gosto de chamar esse deck amigavelmente de Eternal Control, porque ele é um controle que vai mantendo você vivo eternamente. E é interessante aqui porque você consegue fazer com que você fique vivo de todas as formas. E por que isso aqui ele é Eternal? Porque a gente tem, primeiramente, o Freedom Gundam, que é blocker. A gente tem aqui
o Gander Reboot, que você pega um comando de nível 5 ou menos e volta para a mão. A gente tem aqui o Air Strike, que ele é um blocker e faz com que uma unidade volte para a mão. Aqui a gente tem o Blocker, que quando entra, recupera, volta a carta para a mão. Esse aqui tem aqui o Repair 2, deixa o seu bicho mais forte. A gente tem aqui um Blocker, a gente tem outro Blocker, a gente tem aqui o Amuro, que vira a carta do oponente, a gente tem o Kiriyamato, que diminui a força de vida, a força do ataque do oponente. Nós temos aqui a Suleta, que faz com que você levante um recurso seu. A gente tem o Show Resolve, onde você compra 2 cartas. A gente tem o Unforced Incident, que você diminui a força do seu oponente. Aqui, compra 2, carta 1. Temos aqui a base, que faz com que você desvire uma unidade blocker sua, ou seja, você pode bater com o seu blocker sem medo. E a gente vai, como o outro recupera os seus comandos, vai recuperar 2 cartas, vai recuperar a sua troca de mão, compra 2, carta 1, você vai recuperar ou diminuir a força do seu oponente. Então tem esse eterno controle, onde vai fazendo com que as coisas aconteçam. Volta pra mão, volta pra mão, volta pra mão, causa dano, volta, tá virado, volta pra mão, não sei o que, volta pra mão. Então, mesmo que sejam uns bichinhos de custo 7, de nível 7, de nível 6, de nível 5, você consegue sobreviver tranquilamente. Temos blockers de custo 2, temos blockers de custo 2, temos blockers de custo 2, temos blockers de custo 2. Então, na curva 3 ou na curva 2, você tem essa possibilidade. E como normalmente na curva 1 é mais um blockerzinho também, ou um bichinho que vai futuramente causar 1, 2 de dano no máximo, então você não tem tanto problema, porque na sua curva 2 você já coloca um blocker, mesmo que ele bata no próximo turno, você já tem alguma coisa para segurar. E ele é um blocker 3-2, e no próximo é um 2-4. E já na curva 4 você pode tanto colocar o piloto do Gandalf, que a gente pode colocar tanto, principalmente esse, para conseguir colocar juntamente com o seu Amuro, caso seja interessante. Se você já perdeu a base, você já pode colocar essa base. Se tiver sobrando, você pode comprar 2 cartas se tiver necessidade. Ou se no caso, ai meu Deus do céu, eu tô na curva 4 e eu não sei o que eu faço, põe esse aqui, compra e talvez coloque então um outro blocker. Então a curva aqui desse deck é uma curva muito consistente, uma curvinha pequena que vai aos poucos crescendo, e esse aos poucos mantém os seus recursos sempre em pé com a Suleta, sempre recuperando com o robô dela. Então você consegue ter um ciclo de voltas muito forte e esse controle super constante. Então eu achei esse deck extremamente forte, extremamente conciso. Obviamente existem outros decks que brincam com mais ou menos essa proposta de formas diferentes, como eu falei. Esse aqui é apenas um deck de cada uma das combinações de cores para vocês terem uma ideia. Vou deixar na descrição repetidamente para vocês verem as listas específicas de cada um dos decks que a gente abordou hoje. E obviamente, no futuro eu vou trazer gameplays com esses decks jogando ou contra esses mesmos decks ou contra os outros STs, para a gente já ter uma ideia de como funciona e qual é o nível que existe isso. E obviamente, futuramente vou fazer lives trazendo diversos jogos, onde a gente pode participar, faz um X1 e diversas outras formas que vou fazer tanto, acredito que talvez na Twitch, mas principalmente aqui no YouTube, para a gente ir jogando e treinando, porque se você for jogar, aproveita que o regional tá aí, participa, porque vai ser bem legal. Então, pessoal, essas aqui foram as minhas ideias e dicas aqui para vocês a partir de alguns decks que eu achei. Claro, obviamente não coloquei todos eles, porque senão o vídeo ficaria realmente gigantesco. E o objetivo aqui é trazer, na verdade, propostas diferentes e ideias diferentes para você ir atrás das suas listas, das suas propostas. Quem sabe a sua ideia de deck não foi aquele que venceu o regional aqui no Brasil, ou pegou uma ideia aqui, puxou ali e no final você consagrou um deck de ranking C dentro de um top 4, até mesmo uma final, quem sabe. O objetivo do vídeo de hoje era realmente trazer aquelas dicas diferentes em diversos níveis de categoria A, B, C e S, para você já conseguir já ir atrás das suas cartinhas e saber o que eu compro, gasto nesse, gasto naquele outro. Aqui tem algumas ideias de deck que eu acho que com certeza você vai gostar. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixar, obviamente, reforçando o link de todas as decks que eu achei com bonitinho, todas elas, e na descrição as listas que a gente falou um pouco hoje. Ligue seus motores, preparem suas armas, porque a guerra vai começar.